Olá, eu sou Rodrigo Ziroldo, do canal Dentista Bem de Vida. Bem-vindo a mais um bate-papo, bem-vinda a mais um bate-papo sobre o dia a dia da odontologia, sobre as coisas que nós podemos fazer para melhorar o nosso consultório. E lembrando que, assim como você, também sou dentista e também vivencio no dia a dia tudo aquilo que eu estou trazendo aqui para vocês. Todas as nossas conversas são frutos de resultado de análise, de experiência, de dificuldade, de coisas que nós precisamos superar nas nossas clínicas, tá? E o bate-papo da hora agora que a gente vai conversar é sobre como nós podemos aumentar o faturamento da nossa clínica. Gente, existem inúmeras formas de nós aumentarmos o faturamento, mas uma que eu quero conversar com vocês é sobre essa aqui, ó. Aumentar o faturamento com os convênios. E aqui eu vou fazer um adendo já logo de cara. Muitas consultorias, muitas não, olha, todas as consultorias que eu faço para clínicas odontológicas, todas, sem exceção, me perguntam o seguinte: Rodrigo, eu devo ou não devo atender convênios? E aqui por convênio vamos identificar como sendo plano de saúde odontológico, tá certo, pessoal? Porque convênio é um termo genérico, né? Mas fica mais fácil o nosso entendimento aqui. Então, todo mundo me pergunta isso. Fala, Rodrigo, eu devo atender convênio? Eu posso atender convênio na minha clínica? É bom? Não é bom? O que eu faço? Vamos dar uma equilibrada nas informações, nivelar expectativas, eu gosto muito de usar esse termo, para que a gente possa analisar e ter a certeza se é bom ou se não é bom atender convênio. No final eu vou falar a minha conclusão de forma aberta para vocês aí, tá? Uma coisa que você tem que pensar, que nós temos que pensar como um todo dentro da área odontológica, é que o Brasil tem uma população hoje de cerca de 210 milhões de pessoas. Então nós somos um país extremamente grande, 210 milhões de pessoas, e essa população, ela vem ao longo dos últimos anos fazendo uma adesão muito grande para a área de planos de saúde. Planos de saúde médicos e também planos de saúde odontológicos. Se a gente analisar o que aconteceu com a medicina há alguns anos atrás, e quando eu falo alguns anos, pessoal, eu estou falando em algumas décadas, 2, 3 décadas aí mais ou menos, lá atrás os médicos também tiveram muita resistência para atender convênios. E nós, dentistas, temos essa resistência. A gente reclama da tabela, a gente reclama da especialidade que você tem que atender. O principal ponto realmente é a remuneração muito inferior do que aquela que a gente cobra num tratamento particular. Mas uma questão que nós não podemos negar é que esses planos odontológicos eles vêm crescendo muito nos últimos anos. E como eu estava falando, a medicina, há cerca de 30 anos, teve muita resistência. E eu faço uma pergunta hoje para você, meu colega, minha colega. Você tem plano médico? Se você ainda não tem plano médico, você tem interesse em adquirir um plano médico para você ou para sua família? Só para a gente entender melhor o que isso significa, a população com plano de saúde médico no Brasil, ela é de 48 milhões. Gente, é menos de 25% da nossa população. Esse número tende a crescer muito ainda dentro do plano médico. Mas o que significa isso? Significa que hoje, com apenas 25%, menos de 25% da nossa população com plano médico, a grande maioria dos médicos atende por plano de saúde médico. E toda pessoa que tem condições de ter um plano médico, compra um plano médico. Não é isso? E a fatia odontológica? Qual é a população? São 24 milhões. Cerca de metade da população de planos médicos tem plano odontológico também. Pessoal, esses dados aqui são dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar. São dados oficiais, tá? Significa que a quantidade de pessoas que ainda pode comprar plano odontológico é muito grande. Vai dobrar para atingir o plano médico, só que essa fatia ainda vai crescer muito. Ou seja, nas próximas décadas,
não vou nem dizer décadas, vou dizer na próxima década, nós teremos uma população que vai adquirir plano odontológico enorme, por todas as facilidades que tem, pela comodidade, pelo conforto. E agora eu vou falar para vocês com experiência de causa, porque eu tive um plano odontológico por mais de 20 anos. Eu montei uma empresa de plano de saúde odontológico e por 20 anos eu estive à frente dessa empresa. Acabei vendendo a empresa por uma questão de oportunidade de negócio, mas durante todos esses anos, à frente da minha operadora, eu também atendia no meu consultório e eu conseguia vivenciar as duas pontas. E o que eu posso falar para vocês, pessoal, infelizmente, eu falo infelizmente porque os valores são menores, né? Essa tendência, ela é irreversível, gente. Não tem como a gente deixar de ter o plano de saúde dentro do mercado. Isso vai estar cada vez mais preso dentro da população. E aí eu pergunto para você, será que a gente pode abrir mão de uma parcela tão grande da população? Obviamente, se o seu consultório é um consultório com padrão extremamente alto, você pode se dar ao luxo de não atender por convênio. Mas quem está começando, quem tem um consultório com padrão médio, de médio, classe média, média alta, porque tem planos odontológicos que pagam os valores um pouco melhor, você pode pensar em atender esse convênio. E por que eu falo que a gente vai aumentar o faturamento atendendo o convênio? Porque você passa a ter desses convênios uma fonte de recomendação, de orientação para dentro do seu consultório que muitas vezes você não tinha. A gente faz propaganda em mídia social, você faz um monte de coisa para conseguir mais paciente, faz panfletagem onde pode, faz anúncio. Tudo isso para quê? Para conseguir uma indicação. E essas operadoras, elas fazem uma indicação. Puxa vida, Rodrigo, mas eles pagam um valor mais baixo? Sim. E aí entra o ponto importante de você saber exatamente qual é o valor, saber o seu custo, saber o que você consegue fazer com aquele valor que vai ser pago. Óbvio que você não vai atender um plano de saúde, um plano odontológico, que vai te pagar menos do que aquilo que você gasta para fazer um atendimento. Né? Não pode, porque aí é prejuízo, ou seja, cada pessoa que você atende, você toma prejuízo. Mas você já parou para fazer essa conta? Você já parou para analisar quanto que você gasta para fazer uma restauração ou uma profilaxia? E você já pôs no papel quanto que a operadora te paga? Às vezes, gente, dependendo o seu custo fixo e o seu custo variável, às vezes a remuneração da operadora, uma boa parte das vezes, melhor dizendo, ela supre esses gastos. Ela supre a despesa que você tem e ainda te dá uma pequena margem de lucro. Rodrigo, mas a margem de lucro ela é menor? Sem dúvida alguma que ela é menor. Quando você pensa que essa remuneração é menor, você tem que pensar que a sua margem de lucro cai. Tá? Bom, o fato da margem de lucro cair não significa que ela não exista. Notaram? Vou repetir. O fato da margem de lucro cair não significa que essa margem de lucro não exista. Porque se você tiver tudo bem planificado, você vai conseguir entender que eu tendo uma margem de lucro menor, eu ainda assim tenho lucro. E mesmo que esse lucro não seja tudo aquilo que você deseja, ele contribui no seu faturamento através do que nós chamamos, dentro da administração, de margem de contribuição. O que significa isso? Significa que a margem de contribuição, ela não é o ideal dentro daquilo que eu quero de faturamento, de lucro, mas ela contribui para diminuir o meu prejuízo. Isso é muito importante. Por isso que a gente tem que analisar direitinho se eu tenho horários vagos dentro da minha clínica, por que não atender essas operadoras? Eu posso me credenciar em algumas operadoras, tem uma tramitação burocrática, você entra em contato com cada uma delas e você vai saber quais são os papéis que você tem que enviar, enfim, para você poder se credenciar. Agora, se eu tenho horário disponível, gente, tá lá, meu consultório está parado, né? E aí eu não vou atender ninguém,
Eu vou ficar com a minha cadeira parada? Então, a minha recomendação qual é? Que você destine uma parte de seus horários livres para atendimento de convênio odontológico, de plano de saúde odontológico. E você pode, muitas vezes, converter alguns tratamentos para tratamentos particulares, não aqueles que você tem contratado com a operadora, né? Olha, eu vou fazer endodontia. Então a pessoa chega lá para fazer endodontia, você vai fazer endodontia pelo plano odontológico. Mas se a pessoa quiser fazer um clareamento, ou às vezes uma restauração, ou às vezes uma ortodontia, que você não é credenciado para aquilo, você pode oferecer um tratamento. Nós temos uma grande possibilidade de converter pacientes de convênio em pacientes particulares. Isso vai ser um outro vídeo para a gente bater um papo, porque também é um assunto muito legal, muito bacana, tá? Mas o que eu quero desmistificar para vocês é o seguinte: nós temos sim uma realidade dentro do nosso mercado, que são os planos de saúde odontológico, eles vieram para ficar e nós temos que aprender a lidar com isso. Nós temos que tirar disso algum proveito para a nossa classe, fazendo o atendimento ético, com cuidado, com toda a ética necessária no procedimento, né, os horários adequados e sim conseguir uma margem de contribuição para que nós tenhamos uma diminuição dos custos do nosso atendimento. Os planos de saúde odontológico, eles são uma tendência irreversível, então isso é uma coisa para a gente analisar e pensar muito bem. E aí, meu colega, minha colega, analisa onde você está, analisa seu público-alvo, analisa se realmente você quer atender planos odontológicos, se a sua agenda permite que você faça o atendimento. E isso vai muito, essa análise ela está muito ligada se você está no início da sua carreira, se eventualmente nós estamos num momento de crise, ou se você eventualmente está passando por um momento de crise, e a sua demanda, né? Quais são os horários que você tem livre, quantos horários você tem livre, e destina, se possível, se necessário, uma parte desses atendimentos para essas operadoras. Essas operadoras elas vão destinar pacientes para você, você vai fazer parte de um livro, né, de rede credenciada, elas vão indicar paciente para vocês. Esse atendimento vai gerar uma margem de lucro menor, né? Às vezes você tem um tratamento que você tem uma margem de lucro de 30%, e você atendendo uma operadora você tem uma margem de lucro de 5%. É uma margem de lucro muito menor, mas ela é uma contribuição no seu faturamento. Então, dá sim para a gente aumentar o nosso faturamento atendendo convênios, tá? A minha resposta para vocês que eu coloquei lá no início é: Rodrigo, vale a pena atender convênios? Sim, desde que você esteja muito bem pautado administrativamente, tenha uma estrutura enxuta que permite que cada atendimento que você faça, mesmo para plano odontológico, lhe dê algum lucro, mesmo que muito pequeno, tá certo? Rodrigo, você atende plano no seu consultório? Sim, atendo. Eu tenho mais de 25 anos de formado e atendo planos odontológicos na minha clínica. Precisaria atender? Talvez não. E por que você atende, Rodrigo? Porque quanto mais clientes chegarem à minha clínica, mais clientes eu vou ter me indicando, mais possibilidade de girar esses pacientes com outros tipos de tratamento que não tem cobertura pelo plano ou que eu não sou credenciado por aquele plano para fazer, e com isso a clínica se mantém girando. Então é muito importante que a gente pense que a parte administrativa ela é fundamental para que me permita fazer um atendimento de convênio com lucratividade. Portanto, uma das formas de você aumentar o faturamento da sua clínica é se credenciando a planos odontológicos, desde que você esteja muito bem pautado administrativamente e com horário livre na sua agenda. Tá certo? É isso aí, pessoal. Eu sou Rodrigo Ziroldo, aqui do canal Dentista Bem de Vida, e desejo a você sucesso sempre. A gente se vê. Grande abraço.